Graça e paz, bom dia, seguimores, como vocês estão? Estou aqui para iniciar mais uma emissão livecast. E hoje, a última emissão livecast do ano de 2024. E antes de dar início, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse canal é um canal onde é voltado para eu dividir as coisas de Deus com vocês. Algumas vezes divido o meu dia a dia com vocês. E o Senhor tem feito grandes coisas. Eu falo que é no passo da formiguinha, né? Aquela formiguinha que trabalha todos os dias e vai lá estocando, colocando as reservas dentro da sua casa. E foi um trabalhar de Deus muito tremendo durante esse ano. Nós tivemos testemunhos maravilhosos aqui daquilo que Deus fez na vida das pessoas, que Deus tem feito. Trouxeram palavras maravilhosas aonde nos corrigiu, nos direcionou, nos exortou, aonde nos realinhou o nosso coração. E o Senhor, Ele tem falado muito conosco nessa live e eu glorifico e exalto o nome dele por isso. E já estou pronta para 2025. Eu espero que você também esteja. Seja bem-vindo, Bruno, Ju Cardoso, Ione, Cristina, seja bem-vinda. E hoje eu não ia fazer a live, mas o Senhor falou, não, vamos fazer a última live do ano com uma palavra abençoadora e fazer uma breve retrospectiva de tudo aquilo que o Senhor fez aqui neste canal. A gente teve testemunhos de quem estava num heterossexual, homossexual, né? Depois tivemos de casamentos restaurados, tivemos de uma pessoa que era totalmente improvável e veio para servir a Deus. A gente teve testemunhos de mulheres que não dominavam quem era elas, o que Deus teve que fazer de uma mulher rixosa para uma mulher de Deus. Enfim, tivemos muitos testemunhos aqui e para a honra e glória do Senhor trouxeram muitas palavras para nos alimentar, o alimento sólido que é a palavra de Deus. E agora em 2025 nós vamos continuar a emissão livecast de uma forma bem legal também e bem bacana. Vai ser outro tipo de live, mas que também vai ter testemunhos e palavra, mas vai ter um pouco mais de dinâmica aí e eu creio que vai ser uma bênção. Você que pode, encaminhe essa live para mais pessoas. Eu também já vou estar convidando as pessoas para estarem aqui conosco. Eu já vou começar a palavra também. Eu creio que o Senhor vai nos direcionar, que o Senhor vai falar através das nossas vidas aqui e será um tempo precioso de qualidade para a honra e glória do Senhor. E você, o que me conta? Como foi o seu ano? Como tem sido estar na presença do Senhor para você? Você rompeu algumas barreiras? Você rompeu alguns medos? O que mais você fez em 2024? Se você puder dividir aqui comigo, eu quero saber como que foi a sua jornada de fé em 2024, o que você pretende agora em 2025. Eu digo por mim, 2024 foi um ano muito difícil, um ano desafiador em todas as áreas da minha vida e às vezes achando que eu ia morrer desse jeito, nesse nível, e o Senhor, Ele sempre vem com um bálsamo e mostra que estamos no caminho certo, que é a vontade dEle, que estamos no centro da vontade dEle, mas que um soldado de guerra, ele vai passar pelas guerras com dores, gemendo, chorando, mas o Senhor, Ele vai sustentar em todas elas. É muito difícil, tem horas que
a gente vai ficar sozinho, não vai ter ninguém para guerrear as nossas guerras conosco. E o Senhor, Ele precisa que nós saibamos que a solitude faz parte, né, do propósito de Deus, porque Deus escolheu cada um para algo e às vezes a solitude ela vai ser necessária. E quando a solitude chega, você precisa entender que a dependência precisa ser totalmente em Deus, que você precisa depender somente de Deus, não precisa depender de mais ninguém. Então, foi um ano muito desafiador para mim, para minha casa, muitas guerras, muitas coisas e assim, um dando a mão pro outro, um ajudando o outro, a gente sempre em oração, sempre em jejum, sempre em propósito, porque a vida com Deus é isso, é uma renúncia por dia, é renunciar a lugares, pessoas, é renunciar a mesas, é saber falar não, é saber a hora certa. E o Senhor, Ele vai treinando isso em nós, o Senhor, Ele vai forjando o nosso caráter, Ele vai transformando a gente. Uma pessoa totalmente sem paciência, uma pessoa totalmente... que não tinha eu não tinha, vamos supor, eu não tinha esse diálogo que eu tenho hoje, eu não sabia calar, eu era muito impulsiva, reagente, né, que fala, então eu reagia muito fácil às coisas. Hoje não, hoje eu já sei pensar, hoje por mais que eu não goste, eu sei equilibrar aquilo dali, aquela emoção dentro de mim, e o Senhor, Ele tem feito grandes coisas. Esse ano, a partir de janeiro, eu vou falar o que para vocês? Vai ser um divisor de águas, uma promessa que há 8 anos atrás Deus fez para minha casa, vai se cumprir. E eu tô num misto de emoções, de sentimentos, porque até ser uma promessa é ser uma promessa, mas concretizar a promessa é muito maior do que a gente imagina. É algo que é uma responsabilidade tremenda, a qual a gente achou que fosse demorar mais, ou que nunca ia chegar esse tempo, ou que nunca ia chegar essa hora, mas o Senhor é aquele que promete, quando Ele fala, Ele cumpre. E que bom, Ju! Olha, foi um ano de muitos desafios, de momentos difíceis, porém muita fé, que dias melhores virão. A paz, mãe. Paz, Sueli, seja bem-vinda. Paz, Luciana, seja bem-vinda. Leda, seja bem-vinda. E agora a gente vai começar o Em Missão Livecast. E o Senhor trouxe uma palavra. A Sueli também compartilhou aqui conosco. Um ano de desafio, mas Deus foi dando estratégia para mudar alguma coisa em mim. Glória a Deus! Ele é fiel e é assim. Quando a gente se disponibiliza para o Espírito Santo trabalhar em nós, algo precisa mudar. Algo precisa ser transformado. A gente não pode viver com Deus e querer viver da mesma maneira, tanto na vida física, na vida pessoal, quanto na vida espiritual. Algo tem que mudar, algo tem que acontecer. E quando a gente se permite ir para esse lugar de transformação, por mais que moa, por mais que doa, é algo que é transformador para as nossas vidas. Então, vamos lá começar. Deus abençoe por dividir comigo, viu? E a palavra de hoje, a primeira pergunta para você é: você já entregou tudo nas mãos de Deus? O que você entregou nas mãos de Deus? Porque quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, a gente tira as nossas mãos. E quando a gente tira as nossas mãos, a gente sabe que a gente tem uma dependência nele. E que a nossa dependência só está nele. É difícil, não é? Então eu te pergunto, você já entregou tudo nas mãos do Senhor? Em Salmos 37:5, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E entregar tudo, e entregar o nosso caminho é a chave para não se perder. Porque enquanto a gente não entrega o nosso caminho ao Senhor, a gente está com essa chave na nossa mão. Mas quando nós entregamos o nosso caminho
nas mãos de Deus, a gente sabe que quem está com a chave é Ele e que Ele vai fazer. Então, entregar o nosso caminho é saber que Deus sabe tudo o que faz, tudo que faz ao nosso respeito e quando Ele vai fazer. É saber que estamos confiando na pessoa certa e entregando tudo para o único que pode nos ajudar. É o que eu falei para vocês, é a dependência no Pai. A dependência no Pai gera uma confiança de que eu sou dependente do Senhor, tudo está nas mãos dEle. E entregar o seu caminho a Deus é colocar a vontade dEle à frente. Quando a gente entrega o nosso caminho a Deus, a gente sabe que a gente está obediente à vontade dEle. Então, tudo que vem de Deus está à frente dos nossos planos. Deus não é mais os meus planos, é os seus planos na minha vida. Deus, Ele não tem um plano só. Ele tem planos para mim e para você. E esses planos, eles não vão ser frustrados. Eles não vão ser perdidos. Porque se Deus deu uma palavra a seu respeito e sobre a sua vida, sobre o seu ministério, você pode ter certeza que Ele está à frente de tudo. Quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, a gente sabe que a gente precisa dar prioridade ao querer dEle. E é aqui algo muito que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis resolver as coisas. Sempre quis resolver. Era como se, nada pudesse ficar mal resolvido. Nada pudesse ficar mal resolvido. E quando a gente luta guerras que não é para nós lutarmos, o cansaço vem, a fadiga vem, o desânimo vem. A falta de fé e de força, ela vem. Sabe por quê? Porque você tá pegando bagagens, você tá pegando problemas que não era para você resolver. Então, quem luta, quem guerreia a guerra que não é para guerrear, que era para estar nas mãos do Senhor, entende que a dependência vem dele. Agora, quando você guerreia as guerras que não é para guerrear, você pode ter certeza que uma força espiritual fica em cima de você, que você não consegue focar, que você não consegue ter ânimo, que você não consegue ter foco, que você não consegue ter força e por aí vai. Então aqui o que eu quero falar para vocês? Que quando você dá prioridade ao querer do Senhor, você depende do Senhor. Você não depende mais da força do seu braço, de querer resolver, de querer barganhar, de querer brigar, de querer agir com a força do seu braço de jeito nenhum. Deixe nas mãos do Senhor, seja dependente dele. Sabe por quê? Porque quando convidamos o Senhor para nos ajudar, nós temos a convicção de que entregamos o nosso caminho a Ele. Está tudo na mão dele agora. Não tem mais nada sob o meu controle. Está tudo no controle de Deus. Então, o Senhor, Ele é perito em fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Mas tem muitas pessoas que me questionam. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? E aí eu te falo, Deus, Ele não faz nada que nós não podemos suportar. Às vezes Deus tira alguém que a gente tanto ama, ou Deus tira a gente de mesas aonde a gente amava estar. Mas entenda que assim como Deus faz o bem, Ele também deixa o mal acontecer. Porque tudo está nas mãos dEle, tudo está sob controle dEle. Quem que estava no controle do céu e do inferno? É Deus, e Ele continua estando. Ele vai continuar até a volta dele. E nós precisamos ter a certeza de que o Senhor é quem controla o tempo, o Senhor é quem controla a hora e é o Senhor quem tem o domínio do que vai nos acontecer e do que não vai nos acontecer. Existem escolhas que eu e você fazemos que Deus não pode fazer nada. Porque sou eu e você quem decide. Sou eu e você quem escolhe as coisas. Deus, Ele dá um caminho, mas se eu e você for para outro caminho, não foi Deus quem escolheu, foi eu e você que escolheu. Então, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, a gente sabe que os planos na mão dele vai ser tudo em nossa vida, porque a rota é Ele quem vai traçar, a rota é Ele quem vai fazer.
E essa é a melhor decisão que nós podemos tomar, entregar tudo nas mãos dele. Não queira traçar uma rota que não é a que Deus desenhou para você ou traçou para você. Entenda que eu sempre falo isso, que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Se primeiro ele diz que ele é o caminho, é porque não existe atalhos, não existe caminhos que se achegue a Deus. Não existe atalhos para chegar a Deus, é um caminho, é uma verdade, é uma vida. Eu e você temos uma escolha a fazer. Ou a gente entrega e depende do Senhor, ou a gente continua traçando uma rota nos nossos planos e não nos planos de Deus. Em Jó 42, 2 diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aqui eu estava lendo um pouco em Jó, e do capítulo número 38 até o 42, nós vemos o diálogo de Jó e de Jesus ali, de Deus. E Jó, o que ele me ensinou desse capítulo 38 até o 42? Que Jó aprendeu que a Deus pertence tudo, que nada pertencia a ele, que tudo pertence a Deus debaixo do céu e da terra, que ele é o Senhor, ele é soberano, ele que conduz o universo e a nossa história, e é assim que vai prevalecer. E Deus conduz a nossa história diante do bem e do mal. Então, o que eu e você carece? Eu e você somos carentes, nós carecemos da graça do Senhor sobre nós. Nós carecemos da graça dele porque aqui Jó viu a grandeza e a soberania do poder de Deus. E eu te falo, quantas vezes eu e você não vimos a grandeza de Deus nas nossas vidas, mas mesmo assim a gente indaga ainda dúvidas sobre o que o Senhor é capaz de fazer, sobre o que o Senhor prometeu e ele vai fazer, mas está demorando. E aqui nós vemos que Jó foi um homem temente a Deus, que Satanás foi lá e falou: prova para ver se ele é teu filho mesmo. E assim é comigo e com você. Às vezes a gente não tem um discernimento daquilo que está nos acontecendo, porque Deus ele está treinando, ele está querendo tirar algo de nós, extrair algo de nós. Mas entenda que para extrair algo bom de nós, Deus precisa moer. Deus precisa arrancar aquilo que nos custa. E às vezes é muito difícil renunciar. E a gente custa a renunciar porque a gente é apegado a tudo. A gente acha que Deus tem dó da gente. E Deus não tem dó. Deus não tem, ele faz o que ele precisa fazer. Ele vai fazer o que ele precisa fazer na minha vida e na sua vida. A gente precisa entender que assim como Jó reconheceu que as coisas de Deus estavam fora do seu alcance, estão fora do meu e seu também. Nós não temos alcance na soberania de Deus. Nós não temos alcance nas coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida e através da minha vida e da sua vida. Nós só precisamos ter a convicção de que Ele vai fazer. A hora está chegando. É promessa, é coisas que Deus fala e que Deus vai fazer, mas há um tempo, há um processo para eu e para você passar, e esse processo é tempo de Deus. É você se colocar ali no centro do querer, da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus e deixar que o tempo é dele, a hora é dele, só estar ali disposto a ser obedientes. Dispostos a renunciar e deixar as coisas na mão dele, é reconhecer que tudo está fora do seu alcance, assim como Jó reconheceu. As coisas de Deus, ela não se explica. As coisas de Deus, elas não se compreendem da maneira que eu e você quer compreender. Porque assim como Deus fez sobrenatural na vida de Jó, ele quer fazer na minha e na sua vida. Mas Jó, ele se colocou ali naquele lugar de dependência, de tremor, de temor, de visibilizar que mesmo em meio à escassez, o Senhor era o Deus da vida dele.
Ele quis, talvez, fraquejar, talvez desanimar, como a gente vê aqui no diálogo dele, mas quando ele entende que Jó viu a grandeza de Deus, ele já entendeu que é Deus que faz, é Deus que permite o bem e o mal, é Deus que está no controle do universo e da nossa história, e ele vai continuar estando até os últimos dias da nossa vida, porque as coisas de Deus, elas são sobrenaturais. É sobrenatural o que Deus faz. Esses dias sempre eu tô meditando em algo e eu tava vendo assim, a gente foi parabenizar duas pessoas que são de um ciclo de amizade e a gente foi abraçar, foi ali celebrar e essas pessoas cruas, como se aquilo tivesse sido normal, como se aquela escolha tivesse sido normal, sabe? Quando a gente abre algo do que Deus fez na nossa vida, as pessoas celebram de forma normal. Mas aí eu te falo, como que eu posso celebrar de forma normal aquilo que só o sobrenatural, só Deus pode fazer, só Deus pode cumprir, porque eu e você não temos capacidade de cumprir nada. E aí eu vejo aquelas pessoas achando isso normal, como se nada tivesse acontecendo nem no mundo físico e nem espiritual. E eu fico, uau, como as pessoas podem achar isso normal e não tá pulando de alegria e não tá chorando e não tá achando isso sobrenatural. Eu não consigo ver algo sobrenatural normal. Tem vez que a gente até, tem vez que a gente até peca, porque só Deus pode realizar o sobrenatural. Não está no nosso alcance. As coisas de Deus, elas não se explicam, elas se vivem, elas se realmente assim se enquadram na nossa vida de tal forma onde eu e você visibilizamos tudo que é sobrenatural do que Deus tem feito. Entenda que até eu e você acordar de manhã já é sobrenatural. E às vezes a gente recebe um não na nossa vida e já fala, Deus não tá nisso, Deus não quer, Deus não isso, já desanima. Mas é até no silêncio de Deus que Ele fala conosco. É até no silêncio de Deus. Às vezes o silêncio de Deus incomoda e muita gente vai buscar em lugares, em pessoas, em profecias, em igrejas onde tem movimento, que Deus vai falar, que Deus vai isso. Não, gente. Uma coisa eu falo pra vocês. A maior profecia, o maior profeta da tua casa é você mesmo. E a maior profecia está dentro da palavra de Deus. E quando a gente aprende a se relacionar com Deus e com a palavra de Deus, a gente vê que todas as promessas estão dentro da palavra. Tudo está dentro da palavra. Então as coisas de Deus, você nunca vai conseguir explicar. Porque é Ele quem faz o sobrenatural agir, o invisível. É o agir invisível do Espírito Santo na nossa vida. Ele se achega, Ele vai chegar. E o melhor é confiar e entregar tudo nas mãos dEle. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega todas as suas reservas, assim, ó. Eu entrego o meu eu entrego o meu ego, eu entrego o que eu acho, eu entrego o que eu sei, eu entrego o que eu acho que eu sei, eu entrego o que eu tenho, porque nada é meu, eu entrego os meus bens, E é assim que a gente faz. A dependência de Deus é entregar o nosso tudo a Ele. Porque se não fosse o tudo dele em nós, nós não teríamos, não faríamos nada. E o que eu quero dizer para você? O Senhor, Ele é o próprio caminho. Se Ele está falando que Ele é a verdade e a vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o próprio caminho. No verso 6 de Jó 42... Diz que Jó reconhece o quão miserável é. Jó reconhece o quão miserável é diante do Senhor, diante do saber infinito de Deus. Às vezes a gente acha que a gente sabe alguma coisa, e é o que eu tô falando para vocês, não, a gente não sabe nada. Se não fosse Deus, se não fosse eu e você buscar a sabedoria em Deus, o que nós saberíamos? O que nós saberíamos se não fosse um professor lá dentro da escola ensinar eu e você a ler?
O que seríamos de nós se não fosse um médico no momento de uma doença, eu e você chegar lá e Deus usar esse médico para nos direcionar, nos passar a medicação, porque muitas das vezes a gente vai precisar da ciência. Assim como nós precisamos da fé em todo tempo. É unir isso na nossa vida em todo tempo saber que quando reconhecemos que nada teríamos a oferecer se não fosse a graça do Senhor em nós, e se arrepender dos nossos pecados, nada seríamos, nada. Será que agora você consegue se arrepender dos seus pecados? Será que agora, depois dessa introdução, você consegue se arrepender das maldades do seu coração? Será que agora você consegue se render aos pés do Senhor, sabendo que Ele te escolheu, mas que Ele precisa estar com o controle na mão dele e tirar da sua ordem, do seu controle? Porque é Ele quem faz perfeitamente aquilo que eu e você não vamos conseguir fazer. A nossa incapacidade é muita. E eu queria que você pedisse agora para que o Senhor, Ele verdadeiramente mostrasse para você o que você precisa mudar dentro de você. O que você precisa fazer para sair dessa escassez espiritual, dessa escassez de relacionamento com Ele. O que você precisa fazer para se redimir aos pés do Senhor e lançar o seu eu, o seu achismo, tudo aquilo que você acha que é seu, mas que não é nada seu, é tudo dele. Como que você quer conhecer o Senhor de verdade se você não pretende sair do raso? Como que você quer conhecer o Senhor de verdade se você não se arrepende dos seus pecados? Como você quer conhecer o Senhor de verdade se você não quer arrancar as maldades do seu coração? Não tem como. Não tem como. Às vezes as pessoas, a gente teve problema com alguém e às vezes essa pessoa, ela não vê que a gente mudou. Ela não visibiliza que a gente muda. E aí as pessoas, elas sempre olham a gente do nosso ponto de partida. Ela nunca acha que Deus pode fazer algo em nós. E isso são pessoas que ainda não se posicionaram e não se entregaram verdadeiramente para essa maldade e para esse pecado sair dela. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós erramos, todos nós fracassamos, todos nós por hora vamos errar com alguém, falar algo para alguém e vão falar para nós também. Mas a gente precisa saber o que fazer com isso. A gente precisa saber lidar com essas situações. Porque nem todo mundo que anda com a gente é amigo da gente. E nem todo mundo que se assenta à nossa mesa é para celebrar o banquete que o Senhor colocou à nossa mesa. E até Judas sentado na nossa mesa é necessário. Sabe por quê? Porque é o Judas que faz eu e você subir de nível. Não é o bajulador que fica do nosso lado. Não é quem só fala o que eu e você quer ouvir. Não. É aqueles que confrontam e é aqueles que são Judas. E aí as pessoas desistem de Deus por conta de pessoas que acabaram atingindo elas. Saem da igreja, saem do ciclo de oração, saem da mesa que o Senhor colocou para elas, porque elas não conseguiram ter discernimento do que é reconhecer que nós nada teríamos a oferecer se não fosse a graça de Deus em nós. E quando a graça de Deus habita em mim e em você, nós vamos ser temperados, nós vamos saber o tempo certo, a hora certa. Tem vezes que nós vamos agir por impulso e é assim a vida. E isso não vai definir o que você vai ser amanhã. E isso não vai definir o propósito de Deus na sua vida. Não. Não é um erro seu, não é uma queda sua que define o que o Senhor tem na tua vida. Mas entenda que você tem que estar disposto a estar nesse caminho diariamente. Você precisa estar disposto a querer conhecer Jesus de verdade, a querer conhecer o Senhor de verdade e sair do raso. Parar de depender de pessoas e depender você de Deus. Porque quanto mais dependemos de pessoas, menos relacionamentos temos com Deus.
E quanto menos nós nos relacionamos com Deus, menos intimidade nós temos com Deus. E quanto menos intimidade nós temos com Deus, menos ouvimos a voz de Deus. E quanto menos ouvimos a voz de Deus, mais estamos ouvindo a voz que não é para ouvir, a voz de Satanás. E a voz dele traz culpa, a voz dele te aprisiona, a voz dele te sufoca, te mata, te tira do propósito, te tira da presença. Mas é todo esse caminho que eu acabei de falar para você. E é só você que vai poder decidir. É só você que precisa se arrepender. É só você que precisa tirar aí a sujeirinha. Minha filha fala que Jesus limpa o coração sujo. Ela sempre ministra isso sobre o coração. Deus usa muito ela para falar sobre o coração do ser humano. E é lindo de ver. E esse pecado precisa sair da nossa vida. Esse pecado da maldade, esse pecado de não acreditar e de não confiar, de não se arrepender. E se relacionar verdadeiramente com Deus requer uma entrega genuína, requer algo genuíno da nossa parte. Porque se relacionar verdadeiramente com Deus é sentir a presença dele. E ontem Deus estava falando comigo sobre avivamento e às vezes as pessoas, conheço muitos, as pessoas acham que o verdadeiro avivamento está dentro de uma igreja que tem movimento, que tem oração em línguas, que tem as mulheres dançando, rodopiando e a igreja toda e não sei o que, e é profecia daqui, é profecia dali, é profecia dali, é profecia daqui. Eu não estou dizendo que isso não seja um avivamento, mas eu também quero deixar claro para você que enquanto você não tiver um avivamento pessoal, você não vai saber o que é avivamento espiritual. Porque o avivamento pessoal é algo que te constrange, é algo que trata no seu ser, no seu íntimo, de dentro para fora. É aquela dor que você está sentindo, mas que Deus coloca ela para fora e Ele trata ali com o antídoto certo, que é a presença, que é o amor, que é aquelas coisas, aqueles antídotos que só Ele sabe colocar nas lacunas do nosso coração. Agora, enquanto eu e você achar que tá lá na gritaria, na pregação que grita, na pregação que isso... Não! Vocês já viram Deus gritando? É lógico que Deus já... Na Bíblia, Deus, ele ficou nervoso, né? Bravo, enfurecido. A gente vê isso na Bíblia, a gente sabe que tem passagens na Bíblia que fala da fúria do Senhor. Mas todas as vezes que o Senhor ia ensinar, todas as vezes que o Senhor discipulava alguém, Ele falava, Ele ensinava num tom ensinável. Agora você acha que um pregador que grita, que berra, tá ensinando alguém? Eu queria saber o que você pensa disso. Porque eu não consigo entender o emocionalismo num púlpito. Eu não consigo entender o grito num púlpito. E aí eu te pergunto, isso é avivamento para você? Isso é ensinamento para você? Isso é o ensino da palavra para você? Porque se Deus quer que a gente saiba a verdade, conhecer a verdade é a palavra dele. Como que eu e você vai aprender a palavra do Senhor se só existe gritos, emocionalismo, movimentos? É claro que o Espírito Santo, ele faz o que ele quer a hora que ele quer. Mas o equilíbrio, ele precisa ser mantido. O equilíbrio na vida de um cristão, ele precisa ser mantido. Principalmente naqueles que estão apostos de ensinar, de proclamar. E eu e você somos essas pessoas. Você está disposta a ensinar ou você está disposta a gritar? Jó, ele nos ensina o caráter verdadeiro de Cristo. Ele nos ensina o verdadeiro avivamento. Talvez ele temente a Deus, um homem de Deus, um homem de caráter, de princípios, de valores. Mas talvez
Deus precisou dar esse chacoalhão nele para avivar dentro dele algo, para despertar algo nele a respeito de Deus, para ele reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. E assim é o verdadeiro avivamento. Primeiro é pessoal, é dentro de nós, é dentro. Tudo começa dentro de nós. Não se esqueça disso, que quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, é nesse lugar que nós queremos ficar. É nessa entrega que nós queremos ficar. Dá a impressão que está derramando a alma, né? É verdade. É verdade. E quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, é o lugar perfeito. É o lugar que a gente quer ficar. É o lugar que a gente não quer sair, porque nós descobrimos que nele nós estamos guardados, que nele nós estamos protegidos. Então o nosso coração é entregue a Ele. Quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor, Ele trata todas as maldades, todos os pecados, Ele vai tratando. Ele vai transformando o nosso caráter, sim, sim. Jó, ele ensina que o caráter verdadeiro sempre vai acolher a palavra que vem do Senhor, porque ele acolheu tudo aquilo que o Senhor ensinou para ele dentro desse deserto, dentro dessa solitude. Porque quando Jó achou que tinha amigos, na verdade ele tinha, mas os amigos também foram alfinetes na vida dele. E Jó orou pelos amigos dele, no capítulo 42 ou 43. 42. E aí eu te falo, o que você escolhe fazer? O que você escolhe fazer hoje para entrar um 2025 diferente? Um 2025 sabendo que você precisa ter o caráter de Cristo. Sabendo que você precisa ser semelhante a Cristo, porque Ele te chamou e algo precisa acontecer. Você não pode ficar da mesma maneira. Os planos de Deus, eles são maiores que os meus e que os seus planos. E que a sua vontade é soberana. A vontade dele é soberana, não a nossa. A nossa é apenas uma vontade. Ah, não posso ter vontade? Claro que pode. Mas a vontade do Senhor é melhor. Seguir a vontade do Senhor é melhor. Pode te custar tudo, mas a dele é bem melhor que a sua. Então, quando reconhecemos isso e permitimos que Ele nos conduza, nós estamos reconhecendo a dependência total que temos no Senhor. E enquanto nós não reconhecemos que somos totalmente dependentes dEle, a gente se entrega parcialmente para o Senhor, a gente não se entrega por inteiro. Porque a gente ainda está lá, lutando com aquelas guerras que eu falei para vocês, carregando pesos que não são nossos, se sentindo cansada, fadigada, por coisas que não era para se sentir e carregar. E quando a gente entrega, a gente confia 100% nele. A gente confia e para de fazer do nosso próprio braço. É deixar que ele conduza, é deixar que ele faça, assim como Jó fez. Jó deixou ele conduzir, Jó deixou o Senhor fazer, Jó tirou a força do próprio braço e deixou, Senhor, é o Senhor quem vai fazer. E é bem aquele louvor de Jó. Faz tempo que eu não louvo ele, mas eu vou tentar louvar só um pedacinho dele para depois finalizar. Tem só mais uma partezinha aqui da nossa live. Depois eu quero falar homens que confiaram em Deus e acreditavam e acreditou que Deus estava sobre o controle de tudo. E o louvor é o de Jó. Eu vou tentar louvar ele aqui para vocês. E eu gostaria que você colocasse aí agora na mesa. Eu sei que tem homens e mulheres aqui de Deus, homens e mulheres de propósito, pastor, pastora. E lembre-se que o Senhor, quando Ele está no controle de tudo, a sua dependência nele é total. E Jó ensinou isso para mim e para você. E o que falta
você tirar de dentro de você para entender que você precisa ser 100% dependente de Deus. Porque muitas das pessoas, elas têm condições, elas podem fazer o que elas quiserem, mas isso não significa que Deus aprovou. E aí eu te falo, o que você precisa tirar? O que você precisa reconhecer hoje? Qual é o pecado que você não pode mais carregar? Quem você não pode mais carregar? O que você não precisa mais carregar? É hora de dar tchau. É hora de se despedir. Às vezes a despedida sangra, às vezes a despedida dói, mas existe um tempo e um propósito certo nas mãos do Senhor. O tempo é dele, a hora é dele, e ele fala lá que há um tempo certo, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar e de parar de abraçar, de se abster. E aí eu te pergunto, vamos agora refletir um pouco e depois eu vou terminar a live? E ouça essa canção e fale com o Senhor, fale com Deus o que você precisa tirar hoje. E fala assim: Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Quando nós reconhecemos e permitimos que Ele nos conduza, nós estamos reconhecendo essa total dependência dEle. Agora, eu quero lembrar a você, homens que acreditavam que Deus estava no controle de tudo, no controle de suas vidas e de todas as circunstâncias. José, a palavra de José, a história de José está em Gênesis. José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, acusado injustamente e preso, mas José continuou fiel a Deus. José, ele entendeu que até no sofrimento Deus tinha um propósito maior, que até lá, na escassez,
preso injustamente, Deus tinha um propósito maior. Daniel manteve sua fé, mesmo quando lançado na cova dos leões. Mesmo lá na cova dos leões, Daniel sabia que Deus tinha o poder, que Deus tem o poder de todas as coisas e que tudo estava sob o controle do Senhor. Paulo, esse homem que, mesmo enfrentando prisões, naufrágios, perseguições, Paulo sabia que Deus estava no controle. Ou seja, Paulo ele sabia que Deus usa até as dificuldades para cumprir o seu propósito. Assim é na minha vida e na sua vida. Quantas vezes Deus usa a dificuldade para mostrar que é Ele quem vai cumprir a palavra, que é Ele quem vai cumprir a promessa. Mas Paulo se manteve firme e forte, de perseguidor a proclamador do Evangelho. Foi perseguido, foi caluniado, foi malquisto, mas o Senhor estava com ele. Ele não deixou de acessar nenhum lugar sequer, porque ele não ia ser bem acolhido. Não, ele enfrentou todas as dificuldades, porque Deus cumpriu o seu propósito na vida dele. Moisés, que liderou o povo de Israel para fora do Egito, ele também acreditou na soberania de Deus. Mesmo que por muitas das vezes ele quis esmurecer, mas ele sabia que o controle estava nas mãos do Senhor. Abraão, quando Deus prometeu um filho, mesmo em sua velhice, ele pegou essa promessa e ele acreditou nessa promessa, porque tudo está sob o controle de Deus, e se Deus falou, ele vai cumprir. Então, assim, eu te pergunto, você entendeu a soberania de Deus nessa live hoje? Você entendeu o que Deus quis te ensinar hoje? Você entendeu que você precisa ser dependente total de Deus? Que entregar tudo nas mãos dele é confiar 100% no que ele vai fazer na sua vida. Então ore, peça para que Deus ele te conduza a sua vida, para que ele te conduza à verdade dele, para que ele te conduza a limpar aquilo que precisa ser limpo dentro de você, para que o poder dele venha se aperfeiçoar, para que você entenda que quanto mais vazio você está de si, mais cheio do Espírito Santo você pode ficar. Dê permissão para que ele habite em você, para que ele te conduza, para que ele conduza o seu caminho, porque ele é o caminho. E quando o Senhor conduz o nosso caminho, nós sabemos que nós estamos na rota certa, no centro da vontade do Senhor, e que às vezes vai acontecer alguns obstáculos, algumas coisas, mas o Senhor está conosco, ele está neste caminho. Leiam a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos relacionamos com ele, mais intimidade nós vamos ter com ele e mais confiança depositamos. E quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, vocês podem ter certeza que se mantém em movimento uma vida espiritual, uma vida rendida ao Senhor, você pode ter certeza que a sua fé sim, ela é aumentada. O seu temor a Deus é aumentado. O seu relacionamento com ele é aumentado. Então, confia no Senhor de todo o seu coração. A palavra diz que é para nós nos deleitarmos, né? E se deleitar é confiar. Confiar é deleitar no Senhor. E quando a gente deleita no Senhor, nós descansamos nele. Quando nós descansamos nele, nós sabemos que é ele que está no controle de tudo, porque nós temos a total dependência nele. Então nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. E eu espero que essa palavra ela tenha alcançado você nessa manhã. Eu espero que você tenha aí refletido o que você precisa tirar de dentro de você, o que você precisa tirar da força do seu braço e deixar nas mãos do Senhor, porque Ele tem muito a fazer. E não se esqueçam que aquele louvor do bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar, é verdade. Às vezes a gente está num caminho onde está cheio de percalços ali, cheio de obstáculos,
Mas saibam que são nesses obstáculos que o Senhor trabalha tudo em nós e para nós, para o nosso bem, para o nosso bem. Nós não vamos conseguir experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós não estivermos na total dependência de Deus. E quando nós estamos totalmente na dependência de Deus, nós deixamos esses obstáculos vir, esses desertos vir, essas tempestades vir, mas nós entendemos que Deus está no vento da tempestade, da presença, do mar revolto, porque Ele é a rocha e nós estamos fincadas nele, Ele é o fundamento da nossa vida. E entrega tudo a Ele, entrega sem reservas. Se você precisa pedir perdão, se você precisa ligar para alguém, se você precisa voltar para esse lugar de rendição a Deus, de se render aos pés do Senhor, volte. Volte hoje, não precisa esperar 2025 chegar, não precisa esperar amanhã, não, faça hoje. Eu creio, eu profetizo que 2025 será um ano de mudanças, de novas realizações na sua vida, que o Senhor Ele vai te capacitar cada vez mais, porque tem muita gente capacitada, mas que ainda não colocaram as suas ferramentas para serem afiadas, porque talvez estão com medo, com vergonha. Não, gente, eu tinha muita vergonha de estar aqui. Tenho ainda, vou falar que eu não tenho, eu tenho. Toda vez que eu venho aqui é algo que eu falo, meu Deus, como que vai ser? Como que vai ser? O Senhor tem que me ajudar e eu preciso da ajuda do Senhor. Não é fácil você estar se expondo e saber que alguns vão ver com um olho, outro com outro e por aí vai. A gente precisa estar preparada, né? E eu acredito que o Senhor tem feito isso dia após dia, não só na minha vida, mas na sua vida também. Deixe Ele à frente de tudo, deixe Ele tomando conta de tudo, tire as suas mãos, porque a perfeição só vai acontecer nas mãos do Senhor, nas nossas mãos não. E eu louvo a Deus por este ano de 2024, mais um ano de emissão Livecast, e a gente rompeu, né, juntos. Muitos aqui são novos, não assistem a live, mas quantos testemunhos Deus trouxe esse ano, quantas pessoas Deus trouxe esse ano. E na medida que Deus foi conduzindo, eu fui convidando, e na medida que não tinha ninguém, eu fui colocada a fazer aqui sozinha. Deus falou, não tem ninguém, mas tem você. Não tem ninguém, mas tem você. E é romper dia após dia, e eu creio que 2025 vai ser um ano muito bom. Eu vou continuar aqui, vou continuar nas lives de quarta-feira do estudo de livro. Já estamos aí caminhando para o final do 3º livro. São longas lives, mas assim, cada livro está tratando uma área da nossa vida, cada livro está sendo específico em algo na nossa vida, e nós precisamos ir para esse lugar de aprendizado, de sermos vulneráveis, porque quanto mais vulneráveis, mais nos reconhecemos a nossa escassez, assim como Jó fez. Então eu acredito que 2025 muita coisa vai acontecer e nós vamos continuar juntos. Você, mulher que me acompanha, e você que está aqui agora na live, eu tenho um grupo do WhatsApp. Esse grupo tá desde 2020 comigo. Quando eu ainda nem estudava a palavra, para vocês terem noção, mas eu já mandava foto do devocional e colocava alguma reflexãozinha ali de texto. E aí veio a pandemia, e na pandemia eu fazia live de madrugada com umas mulheres de oração. E esse grupo foi crescendo, hoje somos em quase 200 mulheres que estão ali firmes e fortes. A Patrícia, o ano passado, entrou comigo para me ajudar, então um dia eu faço o devocional, no outro dia é ela que faz. E nós sempre estamos orando para que Deus mostre os projetos, mostre o que é para a gente tá trazendo. E o próximo devocional vai ser esse, Mulheres, devocional da Viviane Martinello. Então você, mulher que tá aqui na live e quiser entrar, aqui na minha bio tem o link, tá?
do grupo Mulheres Flores na Terra, tá? E esse grupo a gente não é um grupo que papeia, não é um grupo que tem coisas aleatórias, é um grupo onde tem oração, pedido de oração, é onde alguém coloca ali alguma reflexão também, a gente não deixa bloqueado o grupo, tá? A gente tem, se alguém passa do ponto, a gente chama e fala, vamos direcionar novamente, redirecionar para isso, isso e isso. E todos os dias ali tem uma palavra abençoadora, uma reflexão abençoadora dos devocionais. E em 2025 vai ser esse, você é nossa convidada. E louvo a Deus mais uma vez, obrigada, seguimores, que é assim que eu chamo, é assim que eu senti vontade e tem sido de grande bênção. Se não fosse vocês aqui também, eu não teria força, porque a minha força vem do Senhor, mas estar aqui é romper barreiras dentro de mim, romper multidões dentro de mim e às vezes a gente acha que não tá acontecendo nada, mas é aí que tá acontecendo. Então Deus, ele cumpre suas promessas e eu creio que você e eu viveremos promessas que o Senhor nos prometeu na medida que eu e você se rende aos pés dele. Muito obrigada por esse ano. Sueli, Deus abençoe. Mãe, Deus abençoe. Simone, a Fran tá aqui, Deus abençoe. A Ju, Ângelo Godoy tá aqui. A pastora Rose tá aqui, acabei de ver. Oi, pastora. Marenilda, Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Rosângela Borsolan tá aqui. Oi, Rô. Graziele, Claudiana. Se eu esqueci de algum nome, é o que aparece aqui. E meu marido também tá aqui, ó, MGB Caminhões. Então, Deus abençoe vocês e 2025 continuaremos aí firmes e fortes, um ajudando o outro, porque nós precisamos um dos outros para apoiar, para erguer, para trazer coragem, para impulsionar, porque se depender de nós, nós nunca vamos ter força sozinhos, né? Então, Deus abençoe. Tem uma pessoinha aqui que quer dar um oi para vocês, né? Oi! Fala, deseja feliz ano novo. Desejo um feliz ano novo e um feliz Natal! Amém, só isso? Sim, mamãe. Então é isso, gente. Ela queria falar e ok. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até, sem ser essa próxima quarta-feira, né? Que é dia 31. Na outra quarta-feira nós voltamos com as lives do livro. Em Missão Livecast também já vou fazer na próxima sexta-feira, dia 3. Ela continua, tá? Vai iniciar. E tô já convidando as pessoas que Deus tem colocado no meu coração, e aos poucos a gente vai fazendo a agenda em Missão Livecast. Um beijo, pastora Rose, mãe, fiquem com Deus, todas vocês, Fran, Vanusa, fica com Deus. E é isso, gente, feliz ano novo, não percam tempo de perdoar, de amar e de viver a vontade de Deus na vida de vocês e de estar no centro do querer dele. Porque quando a gente se posiciona, o céu responde. O céu responde de uma forma sobrenatural. Às vezes a gente nem acredita naquilo que só Deus pode fazer. E não se acostumem nunca com o sobrenatural. Não achem normal o que só Deus pode fazer na sua vida. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.